Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente continua nosso conteúdo sobre energia, potência, tá? E é um conteúdo muito extenso, então fala de energia, fala de potência, ainda tem que falar sobre rendimento. A gente vai trabalhar mais questões sobre potência, tá? Então eu vou trabalhar mais um pouco nesse assunto, porque como eu falei para vocês, é um assunto direcionado para a prova do Enem. Joinha? Então olha só. Então entra nesse assunto aqui, o trabalho da força-peso, tá? O que é o trabalho da força-peso? O trabalho da força-peso, primeiro, não depende da trajetória. Guarde isso aqui, ó. Toda vez que o cara falar forças conservativas, guardem sempre isso, tá? Que o trabalho não depende da trajetória. Lembra quais são as forças conservativas? Força elástica, força-peso e força elétrica, né? Então a gente vai analisar a força-peso. Então é uma força conservativa. Toda força conservativa, o trabalho não depende da trajetória, tá? Só depende de quem? Da posição inicial e da posição final, tá? Esse lance positivo e negativo a gente vai analisar, tá? Como é que se calcula o trabalho da força-peso? É assim, ó. Guarda aí, o trabalho da força-peso é igual o peso, altura. Pronto, tá? Só que esse trabalho aí, ele pode ser tanto positivo ou negativo, tá? Então a gente coloca mais ou menos, tá? Ou simplesmente você escrever que o trabalho da força-peso, ó, é mais ou menos, que ele pode ser positivo ou negativo. Peso é massa vezes a gravidade. Então o trabalho da força-peso pode ser mais ou menos mgh, tá? Ok? Professor, e esse lance do sinal? Primeiro é o seguinte, trabalho, lembra lá? É m de massa, g de gravidade e h de altura, tá? Ok? Professor, mas isso aí não é a mesma coisa que energia potencial gravitacional? Correto, né? Quando você calcula o trabalho da força-peso, está calculando a energia potencial gravitacional. Olha aqui nessa situação aqui, a situação, eu vou chamar isso aqui de situação 1 e aqui minha situação 2, tá? Então, primeiro, na situação 1, é uma queda livre, tá? Então, o corpo vai descer pelo efeito da gravidade, tá? E a situação 2, ele está subindo. Então, a velocidade dele é para cima, deslocamento para cima, deslocamento para baixo. Então, quando ele desce, lembra que o deslocamento dele está para baixo. E quando ele sobe, o vetor de deslocamento dele é para onde? Para cima. Vocês lembram que tem uma situação que eu passei para vocês, que quando a força e o deslocamento estiver no mesmo sentido, trabalho positivo. Quando a força e o deslocamento estiver em sentidos opostos, trabalho negativo. Então, na situação 1, você pode perceber que tanto com o deslocamento como a força que nós estamos estudando, que é a força gravitacional, o peso, eles estão no mesmo sentido. Então, nessa situação, você tem um trabalho motor, trabalho positivo. Na segunda situação, o que está acontecendo? Ele está deslocando para cima, ó. O deslocamento dele é para cima, né? Só que o peso está contrário ao deslocamento. Seria aquele ângulo de 180, onde o cosseno de 180 dá menos 1, tá? Então aqui, ó, você tem uma situação que o teu trabalho é negativo, tá? Então por isso que o cara disse, quando ele desce é trabalho positivo, e quando ele sobe é trabalho negativo, tá? Tá? Lembrando que isso aqui é por causa do cosseno lá daquela equação de trabalho, cosseno de 0 é mais 1, por isso que ele ficou positivo. Aqui é cosseno de 180, que deu menos 1, por isso que ele ficou negativo, tá? É por isso, ó, por isso que ele fica positivo e por isso que ele fica negativo, ok? Turma, e sempre você vai calcular que o trabalho da força-peso vai ser a energia potencial, guarde assim, ó, inicial, menos a energia potencial final, que no caso, qual é a energia? Potencial gravitacional. Professor, mas o trabalho da força-peso poderia ser a variação de energia potencial? Não, tá? Variação é você pegar o final menos o inicial, não é uma variação de potencial. É energia potencial inicial menos energia potencial final, tá? Que seria energia potencial gravitacional inicial menos energia potencial gravitacional final. Joia?
E aqui do lado eu coloquei para vocês o seguinte, que o trabalho da força-peso não depende da trajetória. Não é isso aqui? Né? Porque ó, se você pegar o peso e traz pela trajetória 1, ou você pega essa caixa, traz pela trajetória 2, ou você traz a caixa pela trajetória 3, pode perceber que a posição inicial e a posição final, elas são iguais, independente da trajetória. Então você pode afirmar que o trabalho de 1 é igual ao trabalho 2, que é igual ao trabalho 3. Então não esqueçam que quando você tem uma força conservativa, o trabalho não depende da trajetória. É uma característica de uma força conservativa. Joia? Próximo. Agora a gente vai falar sobre o trabalho da força elástica. Lembra? Força elástica. Como é que se calcula a força elástica? Professor, força elástica é igual a K vezes X, lembra? Onde o K é a constante elástica e o X é a deformação. Como é que calcula o X? Está aqui, ó. Tá vendo o X? Né? O X, que ele usou como delta ali, é pegar o comprimento final da mola menos o comprimento inicial. Esse é o meu X. Tá? Esse é meu X. Ok? Olha lá. Então, quando você for desenhar o gráfico de força em função da deformação, tá aqui, ó. Força elástica em função da deformação tem que ser uma reta, tá? Aí a área disso aqui, ó, vai te dar o trabalho da força elástica, tá? Professor, eu não entendi isso aí. Cara, assim, a base é X e a altura não é a força elástica, então a altura é Kx, ó, que é a própria força elástica. Qual que é a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Então vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Então o trabalho da força elástica é Kx² sobre 2. Tá? Professor, é a mesma equação de energia potencial elástica? É igual. E também é uma força conservativa, tá? Vou anotar aqui, ó. Também força conservativa, cara. Tá? Força conservativa. Ele não depende da trajetória, tá? Ó, e não esqueça que a força elétrica também é uma força conservativa. Então o trabalho de uma força elétrica também não depende da trajetória, tá? Onde é que está a força elástica aqui, ó? Tá vendo? O cara aplica uma força aqui, isso aqui seria um cara, ó. O cara chega aqui, ó, e empurra. Empurrou, entendeu? Aí a mola vai ser comprimida, ela vai deslocar para cá, tá? Aí, ó, contrária a esse deslocamento, aparece quem? A força elástica, também conhecido como força restauradora, tá? Quando o carinha puxa a mola para cá, a força elástica atua para cá, ó, querendo trazer a mola para a situação inicial, tá? Então, olha lá, então nós temos aqui, ó, uma situação que a força elástica, ela sempre traz a mola para o início, tá? Você tira, quando eu aplico uma força, eu tiro a mola da posição inicial, aí a força elástica traz ela de volta, chamada força restauradora, tá? Professor, mas o trabalho da força elástica, ele também vai ser mais ou menos Kx² sobre 2. Quando ele é positivo, quando ele é negativo. Quando você puxa a mola, ó, puxa a mola, o deslocamento veio para cá, da mola. Mas a força elástica está contrária, trabalho negativo, ó. Quando você comprime a mola desloca para dentro. Mas a força elástica é contrária, ó. Então também trabalho negativo. Então o trabalho é negativo quando você comprime a mola ou quando você expande a mola. O trabalho vai ser positivo quando você solta a mola. Porque aí a força elástica e o deslocamento ficam no mesmo sentido, tá? Mas olha só, professor, e o trabalho da força que o cara aplicou? O trabalho da força que o cara aplicou, ó, ele é positivo, ó, porque a força dele está no mesmo sentido do deslocamento, tá?
Ó, a força no mesmo sentido do deslocamento. Esse trabalho é positivo. Mas a força elástica está contrária ao deslocamento, ó. Então, ela vai ser negativa, tá? Por ser uma força conservativa, tá? Então, como é que se calcula o trabalho também da força elástica? O trabalho da força elástica, você pode pegar a energia potencial elástica inicial menos a energia potencial elástica o quê? Final. Professor, também não é variação de energia potencial elástica? Não. Não é variação, senão seria final menos inicial. Então, toda força conservativa, toda vez que você for calcular o trabalho, você pega energia potencial inicial menos energia potencial final. Poderia dizer assim, ó. Ó, poderia ficar assim, ó. É o Kx inicial ao quadrado sobre 2 menos K... Opa, peraí. Menos, deixa eu apagar aqui. Menos o Kx final ao quadrado sobre 2. Tá vendo? Ok? Ou se ele der o gráfico, calcula a área, tá? A área te dá a energia potencial elástica, que é o trabalho da energia potencial elástica. Joinha? Então vamos lá. Aí, pessoal, nós vamos falar também sobre potência mecânica. Potência, né? O que é potência? Potência é energia sobre tempo. Só que a energia, a gente pode falar que é um trabalho realizado, tá? Então, a potência pode ser energia pelo tempo ou trabalho pelo tempo, cara, tá? A unidade de energia no sistema internacional é joule, dividido pelo tempo, que é segundo. E joule por segundo quer dizer watts de potência. Então, quando você diz que você tem 10 watts, você tem 10 joules de energia a cada 1 segundo, tá? Aí eu posso utilizar a unidade 1 cavalo a vapor, né? Um CV, que é 735 watts, ou um HP, que corresponde a 746 watts. Também é unidade de potência, tá? Mas geralmente você tem que trabalhar com uma regrinha de 3 aí, ok? Poderia ter substituído, dá uma sacada aqui comigo, ó. Poderia dizer assim, ó, que potência, ó, potência não é o trabalho sobre o tempo? É, professor, mas eu sei que o trabalho é força vezes o deslocamento dividido pelo tempo, ó. Mas o que é deslocamento pelo tempo? É velocidade. Então, potência pode ser força vezes a velocidade, tá? Posso calcular assim. Potência, tudo que for energia, você pode substituir aqui, ó. Potência pode ser, não é trabalho sobre tempo? Então, você pode dizer que a potência pode ser a variação de energia cinética dividido pelo tempo. Mais uma relaçãozinha aqui, ó. Professor, então, potência pode ser trabalho pelo tempo, pode ser força vezes a velocidade, pode ser a variação de energia cinética pelo tempo? Pode, tá? Então, você pode substituir, ok? Mas eu coloquei uma queda d'água aqui, turma, que é uma coisa assim muito frequente, principalmente numa prova de Enem, tá? Ok? Então aqui, ó, aqui você tem a altura da caixa. Você tem a altura da queda d'água, que eu vou chamar de H, tá? Então tem uma equação que ela relaciona a potência com vazão, tá? É o que eu vou montar para você aqui agora. Olha só. Potência é trabalho sobre o tempo, certo? Isso. Guarda assim, toda vez que for na vertical, o trabalho vai ser o trabalho da força-peso. Você vai usar mgh, tá? Então a potência vai ser mgh dividido pelo ΔT. Então toda vez que for vertical, ó, usa o trabalho como trabalho da força gravitacional, que é a força-peso, tá? Lembra que a gente tem uma equação que densidade não é a relação massa por volume? Não é isso aqui? Então podemos dizer que a nossa massa não é pegar a densidade e multiplicar pelo volume? Então vamos substituir isso aqui, ó. Vamos lá? Então vamos lá.
Quem que nós temos ali? Deixa eu só colocar aqui uma bateriazinha aqui. Ó. Só um minuto. Quando você pega a densidade, você substitui, né? Você coloca lá que densidade é massa por volume. Então eu posso colocar que a massa seria a densidade vezes o volume. Então pega aquela expressão e vamos substituir, tá, turma? Só um minutinho, pessoal. Só estou colocando aqui um fio aqui. Só um minuto, ó. Encaixou, pronto. Ó, tá, vamos substituir então. Então vamos colocar lá, no lugar da massa, você vai colocar densidade vezes o volume, tá? Isso vezes a gravidade, vezes a altura, dividido pelo ΔT. Tem uma outra equação que é importante para a gente, de vazão. A vazão é o volume pelo tempo. Então você pode vir aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Volume pelo tempo. Isso é uma vazão. Então você pode dizer que a tua equação vai ser a densidade vezes a vazão vezes a gravidade vezes a altura. Então essa equação também é uma equação de potência, tá? Densidade vezes a vazão vezes a gravidade vezes a altura. Então você usa geralmente isso em queda d'água, tá? Ele te pede qual a potência da queda, qual é a vazão da queda. Então pode ser dZGH. Guarde essa equação, galerinha. Importantíssimo para a gente. Ó. dZGH. Joinha? Vamos lá. Agora eu coloquei algumas questões para a gente resolver aqui. Um objeto de massa 200 kg. Então vamos colocar, vamos anotar aqui, massa 200 kg, é acelerado com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, sob a ação de uma força F. Determine a distância deslocada pelo objeto. Então a gente vai representar isso pelo um ΔS. Tá? Sabendo que a energia transferida para ele foi de 9,6 kJ. Esse K vale 1000, turma. Então vai ficar 9,6 vezes 1000, que é 10 a terceira joule. Seria 9.600 joule. Lembra que o prefixo K é 1000, tá? Essa energia transferida é na forma de trabalho. O trabalho é de 9.600 joule. Lembra que trabalho é a energia que você passa para o corpo ou você tira do corpo. Tá? É energia transferida para o corpo ou cedida pelo corpo. Ok? Então ele quer saber o deslocamento? Então vamos fazer assim, ó. Equação de trabalho. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno. No caso vai ser o cosseno de zero, porque ele está acelerando o corpo. Então ele estava parado, ele acelerou, a força ficou no mesmo sentido do deslocamento, então é cosseno de zero, tá? E o cosseno de zero, só para a gente lembrar, isso é igual a 1. Trabalho vai ser igual... Pessoal, lembra, o que é força de acordo com a segunda lei de Newton? Massa vezes quem? A aceleração. Vezes o deslocamento. Como eu quero o deslocamento, então o meu deslocamento vai ser igual ao trabalho, que divide quem? A massa vezes a aceleração. O trabalho nós temos que é de 9.600, que divide, qual é a massa? 200, vezes uma aceleração, que é quanto? Que é 4, não é isso? Então nós temos aí 9.600 dividido por 800, vai te dar um deslocamento de 12 metros. Então o deslocamento do corpo é de 12 metros, tá? Alternativa C, tá? Então, ó, sempre fazer isso. Tira as informações, tá? Vê os dados, analise as unidades. Eu estou trabalhando em joule, então a massa é quilo, a distância é metro, o tempo é segundo, não é isso? Aí, o que eu fiz? Aí você equaciona, utilizei a equação do trabalho,
mas eu sei que a força é massa vezes aceleração, aí eu tenho um deslocamento de 12 metros. Joinha? Vamos lá. Questão de número 2. Um halterofilista eleva um conjunto de barras e anilhas cuja massa é de 200 kg. Vamos lá? Massa, anota aí. 200 kg, está aqui. Inicialmente estava em equilíbrio estático. Lembra que você tem dois tipos de equilíbrio estático e dinâmico. Equilíbrio estático é a situação de repouso, então a velocidade inicial é zero. Professor, qual é o outro tipo de equilíbrio? É o dinâmico, movimento retilíneo uniforme, tá? Aí ele leva até uma altura de 2 metros, ele também deu a altura que ele levantou, 2 metros. O movimento foi realizado no tempo de 4 segundos, então ele também deu o tempo disso, que é 4. Ele quer a potência, então o que a gente busca é a potência, né? Então nós estamos procurando a potência, e eu sei que a potência é o trabalho sobre o tempo, não é isso? Como é um trabalho na vertical, lembra que eu falei para vocês? É o trabalho da força-peso, mgh dividido por ΔT. A massa você tem que é 200, gravidade você tem que é 10, uma altura de quanto? De 2 metros, num tempo de 4 segundos, não é isso? Então isso aqui vai me dar uma potência de 1000 watts. Ou 1 vezes 10 a terceira watts, colocando na potência de 10, né? Isso aqui, turma, é elevado, tá? Não é 102, não. Aqui é 10 a terceira, 10 a terceira, 10 a terceira e 10 a terceira, tá? 10 a terceira, 1000 watts, alternativa C. Joia? Próximo. Um bloco de 2 kg de massa, então vamos lá. Massa, 2 kg, velocidade constante, joia, é um MRU, foi puxado por uma distância de 4 metros, por uma força constante de 7 newtons, vamos anotar aqui, fazendo um ângulo θ de 60 graus horizontal. Cara, na verdade, o que nós temos essa situação aqui? Vamos ver. Ele falou que colocou um bloco, né? É isso aí. Deixa eu esquematizar um bloquinho pra gente aqui, ó. Pronto. Um bloco está apoiado numa força. Ele aplicou uma força nesse bloco. Tá aqui, ó. Com ângulo. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar a caneta aqui. Ele aplicou uma força. Deixa eu só tirar essa. Foi aplicado uma força de quanto? De 7 newtons. Com ângulo em relação à horizontal de 60 graus, tá? E ele deslocou esse bloco numa distância de quanto que ele deu? De 4 metros, tá? Lembrando que eu tenho mais força, né? Eu vou colocar aqui, que eu quero que, para a gente lembrar um conceito. Você tem uma força aqui e tem uma força aqui para baixo, certo? Professor, que forças são essas? Essa é a força normal e essa é a força peso, tá? Grandezas vetoriais. E lembrando que esse bloco deslocou para a frente, de acordo com a força aplicada. Esse é o meu deslocamento. Tá? Ok? Então, olha só, turma. Eu tenho 3 forças para executar trabalho aí. Mas o trabalho da força normal, que é igual, nesse caso, o trabalho da força-peso, esses 2 trabalhos são trabalhos nulos. Professor, por que são trabalhos nulos? Porque a força e o deslocamento formando um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que a força for perpendicular ao deslocamento, não tem trabalho. Então, não tem trabalho a força normal e não tem trabalho a força-peso. A única força que executa trabalho é a força de 7 newtons.
Como é que eu calculo isso? Então, o trabalho da força F vai ser pegar a força F, multiplicar pelo deslocamento e multiplicar pelo cosseno desse ângulo, tá? Que é o ângulo formado entre a força e o deslocamento, tá? Então, a força é 7 newtons, deslocou quanto? 4 metros, cosseno de 60, ó. Tá? Então, nós temos aqui um trabalho de cosseno de 60, ele deu, né? Que é meio, tá? 7 vezes 4 dá 28 vezes meio, então eu vou ter um trabalho de 14 joule, tá? 14 joule positivo. Trabalho positivo é chamado trabalho o quê? Motor, tá? Alternativa correta, alternativa A, ok? 4. Verifique a exatidão, falsidade da afirmativa em maiúsculo, apresente de forma resumida, mais clara e completa seus argumentos e cálculos. Considere que uma estrada horizontal, que você tem uma velocidade máxima de 80 por hora. A marca de asfalto feita pelos pneus de um carro sobre a ação dos freios foi de 90 metros. Então, ele te deu o deslocamento. 90 metros. O coeficiente de atrito entre o pneu e o chão e o asfalto foi de 0,5. Então eu preciso saber qual é a velocidade inicial dele para ver se ele vai ser multado ou não. Qual é a condição? Se o V0 for maior que 80, ele é multado. Se o V0 for menor que 80, ele não é multado, né? Deixa eu fazer um esquema aqui para a gente entender melhor. Então tá aqui, né? E aí nós tínhamos a situação que é o seguinte. Ó, vinha o carrinho, ó, com uma certa velocidade inicial, que não conhecemos, tá? Ele freou, e aí quando ele freia, ele faz o que? No final ele para, então a velocidade final dele é 0. E ele deslocou nesse trecho, o texto deu. Então nós tivemos um deslocamento de 90 metros. Aqui, ó. 90 metros, tá? Ok? Agora, analisa uma situação comigo aqui. Esse carrinho, enquanto ele estava freando, me ajude aqui, quais são as forças que eu posso representar? Professor, você tem a força normal, você tem a força peso, e quando ele freia, só vai atuar uma força no chão, que é do atrito. Professor, mas por que ele continua indo para frente? Por inércia, tá? É por inércia que ele continua indo para frente, tá? Aí eu vou aplicar aqui o teorema do trabalho para vocês entenderem, tá? Ó, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Professor, eu não posso usar a torre Cherey? Cara, vamos ver. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Sabe qual é o problema? Você quer teu V0, mas você não tem nem a tua aceleração, cara. Tá vendo? Então fica mais difícil. Então, realmente, o teorema do trabalho, energia, ela te ajuda muito. Fica mais fácil resolver do que usar os conceitos de cinemática, tá? Professor, mas eu não poderia achar a aceleração pela força? Também pode, cara, tá? Ó, então presta atenção aqui. Trabalho resultante é o trabalho de todas as forças que atuam. Então você tem a normal, você soma todas as forças. Você tem o peso e você tem um trabalho da força de atrito. Onde isso tem que ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Agora vamos entender um negócio aqui. Não temos trabalho da força normal, porque a força é perpendicular ao deslocamento. Lembrando que o deslocamento dele é nesse sentido. Tá? Não temos o trabalho da força peso, porque a força é perpendicular ao deslocamento. E não temos a energia cinética final, porque ele parou. Então temos que o trabalho da força de atrito é igual a menos a energia cinética inicial. Tá? Ok? Vamos lá? Olha aqui. Então, substituindo agora nas equações que eu conheço, como é que se calcula o trabalho da força de atrito?
Professor, o trabalho é força de atrito vezes o deslocamento. Só que agora, professor, o cara está indo para frente, o deslocamento para frente e o atrito para trás. Então vai ser o cosseno de 180. Por isso que é o cosseno de 180. Menos quem? A massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, que eu não conheço, dividido por 2. Tá? Então, lembrando que o cosseno de 180 é menos 1, que vai anular o sinal menos 1 do outro lado. Vamos já isolar para nós aqui. Vamos ver aqui o que sobra para a gente. Como é que se calcula o atrito, lembra? Não, vou colocar assim, ó. Vou isolar agora o V0. O V0 ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a força de atrito. Ó, 2 vezes a força de atrito. Certo? O que mais? Vezes o deslocamento, que passou para o outro lado, dividido por quem? Pela massa. Ok? Isso seria o nosso V0. Mas lembra-se que força de atrito não é μ vezes a normal? Onde a normal não é igual ao peso, onde o peso é massa vezes a gravidade, então a força de atrito vai ser μ normal igual ao peso, onde o peso é massa vezes quem? Gravidade. Então vamos substituir Φ por μmg, tá? Então o V0 ao quadrado seria igual a 2 vezes, quem é Φ? μmg ΔS dividido pela massa. Então cancelamos. Então temos que a nossa velocidade inicial é a raiz quadrada de 2 vezes μ vezes g vezes quem? Vezes ΔS, né? μmg vezes ΔS, ok? Vamos substituir agora. Substituindo, temos que o V0 vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes o μ, que é 0,5, vezes a gravidade, que é 10, vezes o deslocamento dele, que é quanto? 90, né? Então aqui vai dar meio 1 da raiz de 900, raiz de 900, a velocidade inicial dele é de 30 metros por segundo. Multiplica-se por 3,6, dá 108 km por hora. Então, o que ele perguntou para a gente? Se esse cara seria multado ou não, né? Como a nossa velocidade inicial foi maior que 80 km por hora, portanto, ele será multado. Belezinha, turma? Tranquilos? Ok? Coloquei essa aqui, foi um pouquinho trabalhosa, tá? Mas agora a gente precisa aprofundar mais, ok? Olha lá. Um carrinho de massa, 4 kg. Ó. Com uma velocidade inicial de 6 metros por segundo. Tá aqui. Choca-se com uma mola de constante elástica, K, igual a 100 newtons por metro. Desprezando a resistência e os atritos, ele quer a máxima compressão da mola, ele quer o X. Pessoal, aqui é uma situação que é o seguinte, presta atenção aqui. Aqui nós temos o carrinho, que vinha com uma certa velocidade, que é de 6 metros por segundo, certo? Vai se chocar com uma mola que está aqui, ó. Tá? Ok? Então, o que nós temos que pensar? Como nós não temos aqui ponto A, ponto B. Como não tem atrito, então ele vinha com energia cinética, ele tinha energia cinética, ele não tem energia potencial, que eu vou usar como plano de referência o asfalto, o chão, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com a mola, no ponto B,
E toda energia de movimento, ele vai transformar para mola, vai transformar em energia potencial elástica, tá? Porque o que acontece? Ele estava com movimento, passou energia para a mola vai comprimir e parar, tá? Como é um sistema de despressor qualquer tipo de atrito, você pode dizer que a energia mecânica que eu tenho no ponto A é igual à energia mecânica que eu tenho no ponto B. No ponto A, eu só tenho energia cinética. E no ponto B, o que nós temos? Energia potencial gravitacional. Ou gravitacional não, desculpa, potencial elástica, não gravitacional. Elástica. Substituindo, energia cinética é mv² sobre 2 e elástica é kx² sobre 2. Cancela 2. O que ele pediu para a gente é o x, né? Isolando o x seria igual a quem? É a raiz quadrada, ó, de quem? De a massa do carro vezes a velocidade ao quadrado, não é isso? Dividido pelo K. Aí você vai ter a deformação da mola, tá? Então nós temos aí que essa deformação da mola, deixa eu fazer essa continha aqui pra gente, tá? Essa é a questão 5. Então vamos substituir, pessoal. Então deixa eu ver que eu tinha calculado, mas não está aqui comigo, tá? Então vamos lá. Vai ser raiz quadrada, então, da massa do carro, que é 4, da velocidade ao quadrado, que é 36, né? 4 vezes 6 ao quadrado. E isso aí, que é mais dividido por K. Quanto é o K? Por 100. Né? Então, deixa eu fazer a continha para a gente aqui. É 4 vezes 36, né? Vamos lá aqui. Ó. Fazendo aqui a conta. 4 vezes 36 dividido por 100. E a raiz quadrada vai dar a raiz quadrada de 1,44, que é 1,2, tá? Então, esse x é igual a 1,2 metros. Alternativa A, tá? Então, só para a gente ver o que a gente fez aí. Então, o carro tinha velocidade, tinha energia cinética, ele entrou em contato com a mola e parou, passou toda a energia para a mola. Então, toda a energia cinética foi transformada em energia potencial elástica. Aí eu joguei na equação, energia cinética é mv² sobre 2, energia elástica kx² sobre 2, isolei o x, aí eu tenho o valor do x, que é de 1,2 metros. Maravilha? Próximo. Um carro recentemente lançado pela indústria brasileira tem aproximadamente uma massa de 1,5 tonelada. Lembrando que uma tonelada você tem 1.000 quilos, então você tem 1.500 quilogramas. Tá aqui. Acelera do repouso, então a velocidade inicial dele é 0, até 108 km por hora, que é a velocidade final dele. Quilômetros por hora. Vamos transformar, divide por 3,6 igual a 30 metros por segundo. Isso em 10 segundos. Vamos lá. Adote que um cavalo a vapor é 750 watts. Então vamos lá. Qual é o trabalho realizado nessa aceleração? Eu vou utilizar aqui o teorema do trabalho, tá? Trabalho da força resultante é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial, que é variação de energia cinética. Mas como você não tem velocidade inicial, você não tem energia cinética inicial. Então podemos dizer que o trabalho da força resultante é pegar a energia cinética final. Nós temos a massa, que é 1.500, vezes a velocidade, que é 30 ao quadrado, dividimos por 2, tá? Então, nós vamos ter 1.500 vezes 900 dividido por 2, 675.000 joules de energia, ou 675 kJ,
o K vale 1000, né? No item B, nós temos qual é a potência em cavalo a vapor, né? Legal, como eu já tenho o trabalho, eu posso dizer que potência é simplesmente pegar o trabalho que já foi calculado e dividir pelo ΔT. Qual é o trabalho? 675.000 dividido pelo tempo. Qual é o tempo, pessoal? Que ele deu 10 segundos, né? Então, nós vamos ter aqui 67.500 joule. Professor, mas ele quer em cavalo a vapor. Regrinha de 3. Se um cavalo a vapor, você tem 750 watts. Opa, aqui é joule por segundo, aqui é watts, tá? Ó, então, 67.500 watts, nós temos quantos cavalos a vapor? Tá? Faz a regrinha, multiplica cruzado, você vai ter um X de 90 CV, 90 cavalos a vapor. Tranquilo, gente? Então, usei novamente o teorema do trabalho, onde o trabalho da força resultante é igual à variação de energia cinética. E a última questão diz assim, ó. Deseja construir uma usina hidrelétrica aproveitando a altura dela. Ele deu o desnível vertical, que é de 10 metros, com uma vazão, que é o Z, de 1 metro cúbico por segundo. E ele quer a potência teórica, né? Tá? Não é a potência instalada, é a potência do cálculo. Ok? Professor, você falou que quando é uma queda da água, a potência, eu posso utilizar diretamente o D, Z, G, H. Exato, né? A densidade ele deu, que é 1000. A gravidade nós temos, que é 10. A vazão, ele deu, que é quanto? É 1. Numa altura de 10, não é isso? Isso, né? Então, a tua potência, tá vendo? Ó, potência com vazão. Vai ser aqui é 1, aqui é 1, né? Então, nós temos lá 10 à quinta, né? 1 vezes 10 à quinta watts de potência. Alternativa B. Beleza, turma? Então, turma, ó, encerrando a aula de hoje, tá? Farei mais exercícios, depois eu vou pegar para a gente fechar só os da apostila. Joia? Gente, um abraço para vocês, bom descanso, fique com Deus, até mais, tá?